irmãos, o que o Senhor tem planejado para um tempo vai acontecer. E nós cremos que nós, como igreja, estamos vivendo um tempo muito especial da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo cheio de graça, um tempo em que Deus tem levantado muitas pessoas, tem confiado à igreja muitas vidas, e nós louvamos a Deus por tudo isso, não é? Uma igreja que está a cada dia mais ampliando a sua visão missionária. Nós participamos ativamente da construção do templo lá no Rio Grande do Norte, e temos diante de nós a oportunidade de participarmos também da construção de um templo ali em Petrolina, Pernambuco. Louvado seja Deus por isso. Alguns chegam para mim e dizem: pastor, está falando muito de dinheiro. É dinheiro para missões, é para isso, é o templo, é aquilo. E eu respondo assim para esses irmãos: olha, respondo assim. Eu falo de dinheiro porque a Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala de dízimos, fala de ofertas, não é? Mas a fala na igreja sobre dinheiro é para aqueles que têm os seus corações, aqueles que têm condições de ofertar, e além de ter condições, que recebeu de Deus a graça de ter um coração generoso. Não é para todos. Não é para todos. E aqueles irmãos que ouvem nós lançarmos essas campanhas e trabalharmos para arrecadarmos fundos, e se por acaso estão passando por um momento difícil, se perdeu o emprego, talvez você esteja me ouvindo agora e diz: pastor, olha, eu queria tanto participar dessa campanha da construção do templo, mas olha, perdi o emprego, estou passando por uma situação difícil. A você eu digo: venha até nós podemos suprir as suas necessidades. Isso é igreja, né? Aqueles que receberam de Deus podem ofertar, podem ajudar a construir um templo, podem abençoar pessoas, e aqueles que vivem momentos de dificuldades, como todos nós já passamos um dia na vida, né, podem vir até a igreja, e a igreja vai suprir as suas necessidades com alegria, e louva a Deus, porque a igreja tem recursos para fazer isso, para dar uma cesta básica para quem precisa, para dar um suporte para quem passa por um momento de vulnerabilidade, né? Mas nós precisamos continuar falando sobre ofertas, sobre dízimos, sobre campanhas, porque nós queremos ver o reino de Deus se estendendo sobre a terra. Eu leio para você Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: palavras de Jesus: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Esta é a ordem suprema do Senhor da igreja para a sua igreja. Jesus falando para a igreja: vocês devem sair, vocês devem ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. Esta é a missão suprema da igreja de Jesus Cristo. A igreja pode viver muitas outras coisas, muitos outros momentos, mas nenhuma dessas outras coisas e outros momentos superam em grau de importância esse momento, o cumprimento dessa ordem do Senhor Jesus. Essa é a ordem suprema, esta é a missão da igreja, esta é a missão redentora da igreja de Jesus Cristo. Como já disse repetidas vezes ultimamente, que a igreja pode ter templos lotados, pode ter uma arrecadação financeira surpreendente, pode ter eventos maravilhosos, pode ter uma música muito bem elaborada, pode ter corais fantásticos, maravilhosos. Todas essas coisas são importantes para a igreja. Mas existe uma coisa que é muito mais importante, que é obedecer esta ordem suprema do Senhor Jesus Cristo. E se há uma coisa mais importante a ser observada, significa que todas as outras coisas têm um grau menor de importância no reino de Deus, e toda a nossa energia, o nosso esforço deve estar concentrado nas coisas mais importantes e não nas coisas menos importantes. Hoje eu quero começar uma série de
estudos, né? Conforme eu expliquei no domingo, eu vou levar o estudo do Sermão do Monte para domingo para amanhã, domingo de manhã, e na quarta-feira, nas próximas quartas-feiras, eu quero fazer uma capacitação com toda a igreja, para que todos os membros da igreja que queiram possam evangelizar, possam discipular. Você pode descer no elevador no seu condomínio, conversar com alguém e orar por essa pessoa, convidar essa pessoa para a sua casa. Você pode falar de Jesus para essa pessoa, você pode ser instrumento de Deus para salvar aquela família. A partir de hoje, você vai ser capacitado nas quartas-feiras para você fazer isso. Por que eu resolvi fazer essa capacitação na quarta-feira? Porque eu perguntei para muitas pessoas de 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja, quantas vidas na sua história cristã você evangelizou, você discipulou, você trabalhou para que essas pessoas se integrassem à igreja, e ao ponto dela repetirem um processo de discipular, de integrar uma outra pessoa. Quantas vidas você já ganhou para Jesus em toda a sua história cristã? E para minha surpresa, muitos dizem: pastor, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Muitos não sabem nem o que é discipular, não sabem nem o que é evangelizar. E já que estamos falando de missões aqui, lá e acolá, em todo mundo, missões dentro da nossa casa, no nosso bairro, no estado, no Brasil e no mundo todo nós queremos fazer missões, no elevador do nosso condomínio queremos fazer missões, com os nossos vizinhos queremos fazer missões. Crentes muitas vezes, com 30, 40 anos, não sabem o que é obedecer à ordem suprema de Jesus para a sua igreja. Nós precisamos viver juntos esse momento, irmãos. E Deus nos está dando o privilégio de vivermos juntos esse momento. A missão suprema da igreja de Jesus Cristo é evangelizar, apresentar Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. As igrejas que se tornam relevantes para a sociedade, as igrejas que se tornam relevantes para o próprio reino, são igrejas que evangelizam, são igrejas que discipulam, são igrejas que têm como foco maior ganhar vidas para Jesus, apresentar o amor de Jesus a outras pessoas. Essas igrejas são vivas. E eu vou dizer para você, num futuro muito próximo, nós vamos ter 2 tipos de igreja no mundo, no Brasil, em São Paulo, no bairro. As igrejas vivas e as igrejas mortas, que vão fechar as portas, porque deixaram de apresentar de maneira prática, direta, precisa, eficiente, mas também eficaz o amor de Cristo para essas pessoas que tanto conhecem, tanto carecem do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muitas vezes essas pessoas que nunca se envolveram com uma obra missionária, com o trabalho de evangelizar, de discipular, de integrar pessoas, a ponto dessas pessoas estarem tão bem preparadas que vão replicar o processo com outros. Eu vejo pessoas que não se envolvem com isso. Essas pessoas vivem se queixando da vida, vivem com problemas aqui e ali, vivem realmente numa situação precária diante da vida e diante de Deus. E eu encontro uma ilustração que ajuda a pensarmos sobre isso. Num povoado ali nos Estados Unidos, na beira de um rio, as pessoas ficavam... os aposentados, que merecidamente estavam em tempo de descanso, né? Mas muitas outras pessoas que tinham uma vida muito pacata, muito tranquila, e eles observavam os navios que passavam por aquele rio para ir para o mar. E quando passava um navio, aquele navio era o motivo da conversa da comunidade naqueles dias. Eles sabiam de onde vinha o navio, a cor do navio, até o nome do comandante sabiam, quantos tripulantes, o que carregava, de onde vinha, para onde ia. E aquela era a conversa do povoado ali, e até vir um outro navio, e era um outro assunto e tudo mais. E isso era o que ocupava a vida daquelas pessoas, daquele povoado. De repente ali um navio naufragou. E toda a comunidade se envolveu para salvar aquelas vidas. Eles se envolveram tanto. Eles se envolveram tanto, se esforçaram tanto, eles pararam a vida
e se dedicaram a salvar aquelas pessoas que morreriam se não fosse o socorro deles. E depois de muito tempo se dedicando para salvar aquelas vidas, para cuidar daquelas pessoas, alguém observou: nossa, interessante, há muito tempo que nós não falamos dos navios que passam no rio. Enquanto nós estivemos aqui envolvidos salvando as vidas, cuidando dessas vidas, passaram vários navios e nós nem falamos mais deles, nem da cor deles, de onde vinha, para onde ia, o que carregava. E uma outra pessoa observou assim: quando nós estamos ocupados salvando vidas, nós não temos tempo para as coisas menores. Quando estamos ocupados salvando vidas, cuidando de vidas, os problemas menores da vida, eles parecem que existem, mas não tem tanta importância, porque eu tenho algo muito mais importante para viver, para desfrutar, para focar, onde colocar minha energia. E aí fica a analogia: aqueles que estão ocupados salvando vidas e cuidando de vidas não têm tempo para ver as coisas menores. Tem um foco. Isso traz um sentido para a vida. O que eu quero apresentar para você a partir de hoje não é novidade. Muitas igrejas relevantes, vivas, que impactam a sociedade, estão fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas chegam para mim dizendo assim: pastor, eu não sei nem como iniciar uma conversa com a pessoa para evangelizar. Então eu vou lá do comecinho com você. Eu pratiquei por muito tempo, e muitas outras igrejas no Brasil praticam, o que é chamado de plano fiel de evangelização. Por que plano fiel? Na palavra fiel nós temos um acróstico. Então, veja bem, na palavra fiel, na F nós temos F de família, no I nós temos o I de interesse pessoal, no E nós temos a experiência religiosa, e no L temos o que é chamado de levantamento espiritual. Então guarde na sua cabeça a palavra fiel. Tá? Como eu vou iniciar uma conversa com alguém com o propósito de falar de Jesus, de mostrar o amor de Jesus? Lembre-se da palavra fiel. Geralmente, quando a gente começa uma conversa na fila do banco, no consultório médico, a gente começa falando de quê? De família. Como vai a família? Não é? Como que é a sua família? Quantos filhos você tem? Como são os seus filhos? O que vocês fazem? Tudo mais. E aí está o início da conversação, família. Depois a gente começa a falar, vai da F para I, e começamos a falar de interesses pessoais. Olha, no meu tempo livre eu gosto de, de passear, de pescar, de ler, de ver filme. E você, o que gosta? Fala para mim o que você gosta de fazer. E a pessoa vai falando do que gosta de fazer no tempo livre. Então nós migramos do F, família, para o I, interesse pessoal. Depois a letra E vai nos levar para a experiência religiosa. Você vai dizer: olha, nos fins de semana eu gosto de frequentar a minha igreja. Eu frequento a igreja, lá nós oramos, nós louvamos a Deus, Deus nos instrui, eu me sinto tão bem em minha igreja. Você tem alguma experiência religiosa? Você frequenta algum grupo? Já frequentou? E aí nós começamos a focar, começamos a falar da experiência religiosa da pessoa. E a pessoa ali vai dizer se frequenta, se não frequenta, se frequentou, se está afastado, e aí já vai te dar um panorama daquilo que você pode abordar com essa pessoa. E depois o L, lembra da palavra fiel, o L é o que é chamado de levantamento espiritual, onde você vai, de fato, confrontar aquela pessoa com o doce amor de Jesus Cristo. Tá claro? Palavra fiel? Como eu inicio uma conversa com alguém na fila do banco, numa viagem, num passeio, com o propósito de falar de Jesus? Família, interesse pessoal, experiência religiosa e depois o que chamamos de levantamento espiritual. Nesse levantamento espiritual, lógico, nós vamos um pouquinho mais a fundo na experiência espiritual da pessoa, e nós vamos começar a apresentar o projeto de Deus para ela.
tá? Vamos começar a apresentar o projeto de Deus para ela. Geralmente, eu já fiz já apresentei esse plano de salvação milhares de vezes para milhares de pessoas, né? E geralmente a gente começa com algo muito sutil, dizendo assim, você acredita que existe vida após a morte? O que você acha disso? Né? E a pessoa vai se posicionar e tudo mais, e você vai, logicamente, argumentar, não, eu acredito porque a Bíblia diz isso, 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 né? A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 24, 46, assim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. né? Na verdade, eu creio muito na vida após a morte, e eu creio que existem apenas dois lugares para onde nós vamos, ou para a salvação eterna, ou para o tormento eterno, para a vida eterna, ou para o tormento eterno. Por quê? Eu creio na Bíblia, a Bíblia diz isso, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Lá em Lucas 16, de 19 em diante, a Bíblia fala da parábola do rico e de Lázaro, e aí ilustra bem que existe vida após a morte e que existem dois lugares para onde nós podemos ir depois que o nosso coraçãozinho para de bater e o nosso pulmão para de respirar. Existe o céu e existe o inferno, e aqui a parábola do rico e Lázaro deixa bem claro, né, que o rico foi para o inferno porque ele fez das suas riquezas o seu Deus, mas Lázaro, na sua miséria, ele entregou tudo o que tinha a Jesus Cristo. Ele era um servo de Deus e por isso ele desfrutou dos céus. Então eu creio que existe vida após a morte. Eu creio que nós vamos continuar vivendo ou no céu ou no inferno, ou juntinho de Deus, ou afastado de Deus. Nós vamos ter que enfrentar essa realidade. E a parábola do rico e Lázaro vai dizer que uma vez que nós morremos aqui, está selado o nosso destino. Não é possível você morrer e você vai para o inferno e alguém aqui acende uma vela para você, faz um culto de sétimo dia, uma missa de sétimo dia e ilumina lá os seus caminhos e Deus olha o favor dos homens aqui e tira você do inferno e leva você para o céu. Lucas 16, de 19 em diante, deixa bem claro que essa é uma mentira perigosa, é uma mentira de Satanás para enganar você, para levar você para o inferno, porque se você for para lá, de lá, diz a Bíblia, você não pode passar para cá, e daqui você não pode passar para lá. Se você partisse hoje, para onde iria a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Já parou para pensar nisso? Só existem dois lugares, a Bíblia diz. Se hoje Deus chamar você, para onde vai a sua alma? Você vai morar com Deus eternamente ou você vai ficar afastado de Deus eternamente? Lembre-se que quando você fechar os seus olhinhos, o seu coração parar de bater, o seu pulmão parar de respirar, está selado o seu destino. Não há mais o que fazer. Enquanto nós temos vida, nós podemos decidir isso. Você tem certeza de que você vai morar no céu um dia ou não tem certeza? Geralmente as pessoas vão dizer assim, não, eu acho que eu vou para o céu sim. Por quê? Eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo de bom, eu sou honesta, eu respeito meu marido, respeito minha esposa, então eu acredito que eu vou para o céu sim. Na verdade, esse é o pensamento da maioria. Lá no céu tem uma balança e Deus vai colocar na balança o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim, e logicamente o que eu fiz de bom é mais do que eu fiz de ruim, então Deus vai me deixar entrar, Deus vai me deixar passar e eu vou morar no céu. A maioria pensa assim, mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, e que um só pecado que eu cometer e que você cometer, você vai precisar de punição. Esse pecado precisa ser punido. E aí eu ilustro de uma outra forma para você entender. Veja bem, vamos imaginar que uma noite dessas entre um assaltante na sua casa e ele roube vocês e ele tira a vida da pessoa mais preciosa para você, lá dentro da sua casa. E esse ladrão, um assaltante, é preso e ele vai ao tribunal
e você vai lá assistir a sentença do juiz, e o juiz está para sentenciá-lo pela morte dessa pessoa tão querida sua, e de repente o assassino diz para o juiz: senhor juiz, meritíssimo, permissão para falar. Olha, eu admito que eu matei essa pessoa sim. Entrei lá, eu assatei essa família, eu matei, eu admito, eu sou um assassino. Mas, senhor juiz, preste atenção numa coisa. Olha quanta coisa boa eu já fiz nessa vida. Olha quanta coisa boa. Esse assassinato foi a única besteira que eu fiz. Eu admito, 100%, eu sou um assassino, eu matei. Mas olha, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu ajudei fulano aqui, eu ajudei ali, eu fiz tanta coisa boa. Aí o juiz olha para o assassino e diz assim: poxa vida, se você não me falasse isso, eu ia ser injusto com você, eu ia te condenar. Porque você matou alguém, mas você fez muita coisa boa. Então, colocando isso na balança, nossa, o que você fez de bom é muito mais do que o que você fez de você matou só uma pessoa. Então eu vou te absolver, você está livre, fica à vontade. Você ali, presenciando essa cena, o que você diria? Esse juiz é justo ou é injusto? Ele é injusto, porque um pecado merece punição. Uma pessoa que mata, por mais que seja uma só pessoa, ela precisa ser punida por esse pecado, por esse erro. Diante de Deus é a mesma coisa. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos para as boas obras, mas jamais pelas boas obras. As boas obras não têm poder para nos salvar. O que nos salva é o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz. Agora, todos os salvos precisam praticar boas obras, porque nós somos salvos por elas. Geralmente as pessoas pensam assim: nós vamos chegar no céu e lá tem uma balança e Deus vai colocar tudo na balança. E claro, o que eu fiz de bom é muito mais do que eu fiz de ruim e está tudo certo, eu vou entrar. A Bíblia diz que não é assim. Não é assim. Por mais que você tenha sido caridoso, amoroso, correto, honesto, bom, por mais que você tenha sido uma pessoa impecável aqui, né? Impecável, tudo isso não é suficiente para te dar a salvação eterna. Sabe por quê? A salvação custa muito mais do que isso. A salvação custa muito mais do que todas as boas obras que qualquer homem, qualquer mulher pode fazer. Se você conseguisse juntar todo o dinheiro de todos os bancos do mundo em um lugar só e oferecesse esse dinheiro a Deus para comprar a sua salvação, seria insuficiente. Por quê? Porque existe uma única moeda que pode pagar pela salvação eterna. Essa moeda é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E somente Jesus Cristo pode nos salvar da condenação eterna, nos tirando das trevas e nos levando para a sua maravilhosa luz. Assim podemos argumentar com as pessoas que acreditam que são salvos pelas obras. Por ser caridoso, por ser amoroso, a Bíblia derruba completamente esse argumento. E aí nós passamos a apresentar de fato o plano de Deus de salvação para essa pessoa. Romanos 3:23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram. Nenhum ser humano vive livre da condenação do pecado. A palavra todos nos iguala. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. E o que nós merecemos pelo nosso pecado, diz a Bíblia também em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte.
que nós merecemos pelos nossos pecados? O que eu mereço pelos meus pecados? O que você merece pelos seus pecados? A morte. O salário do pecado é a morte. Quem peca tem um pagamento no final de tudo por esse pecado. E o pagamento é a morte eterna. Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados nos separam de Deus, e os nossos pecados nos levam à morte. Então, a minha situação e a sua situação diante de Deus, qual é? Somos pecadores e todos nós merecemos a morte eterna. Ponto. Se você achava que tinha problemas na vida, eu estou te apresentando o maior de todos eles. Se achava que tinha problema econômico, se você achava que tinha problema emocional, se você acha que está atravessando um momento, um problema profissional ou de saúde, um problema social, eu preciso te dizer que você tem um problema que é maior do que todos esses outros problemas juntos. Você é pecador, você está morto espiritualmente se você não conhece Jesus. E tem mais uma notícia ruim para você: você não pode resolver esse problema. Você é pecador, está condenado à morte. Se você fechar os seus olhos agora, sem Cristo, se o seu coraçãozinho parar de bater, o seu pulmão parar de respirar, você estará perdido por toda a eternidade, porque os seus pecados te condenam. E reforço a péssima notícia: você não pode resolver isso. Digo mais, ninguém ao seu redor pode resolver isso. As suas influências com pessoas interessantes, pessoas poderosas, também não vão te ajudar a resolver isso. A sua capacidade, a sua inteligência não são suficientes para ajudar você a resolver esse problema. Você não pode simplesmente resolver o problema do seu pecado. Você não pode. A Bíblia diz, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Você que peca está morto, eu que peco estou morto. Mas o mesmo texto coloca aqui uma conjunção adversativa, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é pecador? Sim. Você está condenado? Sim, pelos seus pecados. Você, se fechar os olhos agora e partir, você estará perdido por toda a eternidade. Mas você não precisa continuar assim. Tem um mas, tem um porém. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente que Deus quer dar para você é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Você pode receber esse presente de Deus nessa noite. Você pode receber esse presente. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele olhou para você, ou melhor, Deus olhou para você e viu essa condição de pecador miserável. Viu que você, se fechasse os olhinhos, sem o amor dele, você estaria perdido por toda a eternidade. E a Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus olhou para mim, Deus olhou para você nessa situação que você está vivendo, essa situação de pecado, de condenado, e ele diz lá em João 3,16, por quê? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira intensa. E quando fala Deus, a Bíblia diz Deus amou o mundo, a palavra não é cosmos, não é o mundo astro, mundo natureza. Deus amou o homem, Deus amou o pecador, Deus amou o mundo de tal maneira que que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está perdido, sim, o seu pecado condena você, sim, mas você não precisa continuar condenado. Você pode, nesta oportunidade que Deus está dando a você, receber a Cristo e a solução para o seu problema do pecado. Lembra que é um problema que você não tem como resolver? Você não consegue resolver, mas Jesus é a solução para o seu problema.
Jesus é a solução para o seu problema de pecado. E não existe outra possibilidade para você se salvar. Não existe nenhuma outra possibilidade para você resolver esse problema. João 14,6, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhuma pessoa, por mais poderosa que seja, por mais rica que seja, por mais famosa, influente que seja, ninguém pode chegar até Deus, até o amor de Deus, se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está condenado pelos seus pecados, mas você não precisa continuar assim. Jesus é a solução para esse seu grande problema, esse problema que você não pode vencer. Mas você pode me perguntar assim: tá, eu ouvi tudo isso, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu reconheço que sou pecador, eu entendi isso. Eu reconheço que quando eu partir desse mundo tem 2 lugares para onde eu vou, e na minha situação hoje eu entendo que eu vou para a perdição eterna porque eu não tenho Jesus. Já entendi isso. Eu entendi que eu tenho um problema que ninguém pode resolver, que é o problema do pecado. Eu não consigo, não tenho capacidade. Eu já entendi que não é pelas obras que eu faço que eu vou obter a salvação. Já entendi que é pela graça. Entendi que nada pode comprar a minha salvação, só o sangue de Jesus na cruz que pode me livrar da condenação eterna. Já entendi tudo isso. E agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Repito, Romanos 10, 9 e 10. O que você precisa fazer reconhecendo essa sua situação? Você precisa com a sua boca confessar que Jesus é seu Senhor. E precisa em seu coração crer em Deus. Crer no amor de Deus, crer no sacrifício de Cristo por você. O que quer dizer confessar e crer? Quer dizer que você precisa tomar uma postura diante da vida. Você precisa tomar uma postura diante do seu pecado. Você precisa abrir o seu coração e clamar ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, capacita-me para me arrepender desta vida velha que tenho levado até aqui. Senhor, capacita-me para o verdadeiro arrependimento. Eu quero colocar toda a minha fé e confiança no Senhor. Eu quero confiar ao Senhor a minha eternidade, recebendo o Senhor como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida e Senhor da minha vida. João, quando evangelizava, via Jesus se aproximar e ele diz assim: vejam, João 1:9, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entendendo tudo isso, você orando a Jesus Cristo, entregando o seu coração para Ele, pedindo que o Espírito Santo te capacite para o arrependimento, assumindo uma postura, confessando com a tua boca que Jesus é o teu Senhor e Salvador pessoal. Depois disso, se você partir desse mundo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Para onde vai a sua alma? Se você entendeu isso, se você confessou com a sua boca e com o seu coração você creu em Jesus Cristo, para onde vai a sua alma? O que vai acontecer com você? A Bíblia afirma que você será salvo. Você não irá mais para a condenação eterna, você irá desfrutar dos céus com o Senhor Jesus Cristo. Por toda a eternidade você estará ali com Ele. Sim, você estará ali com Ele. Se você morrer hoje, você será salvo não pelas suas obras, mas pelas obras de Jesus Cristo na cruz, porque você colocou nele a sua fé e a sua confiança. Depois disso, você pode até continuar pecando, mas o pecado não será mais um hábito na sua vida. Quando você pecar, o Espírito
Espírito Santo vai te acusar, você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e para quem você ofendeu, e vai continuar caminhando em direção a Cristo, e você está salvo, porque você colocou a sua esperança em Jesus Cristo. Você que me ouve de casa, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus Cristo, você gostaria de orar comigo agora mesmo, entregando o seu coração para Jesus? Você gostaria de orar comigo agora mesmo, dizendo assim: eu preciso de Jesus. Eu reconheço que tem um problema e não posso resolver esse problema. Eu pensei que eu tinha problemas profissionais, de saúde, emocionais, familiares, mas hoje eu entendi que eu tenho o maior de todos os problemas e eu não tenho solução para esse problema. Eu quero nesta noite reconhecer que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus como meu Salvador. Eu preciso de Jesus como meu Senhor. E eu quero, conforme instrui a palavra, declarar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. E eu quero crer com o meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus agora, recebendo como meu Salvador pessoal. Você que me ouve de casa, que nunca tomou uma decisão por Jesus, quer fazer essa declaração comigo e quer fazer essa oração comigo? Eu quero convidar você então, de casa, você que reconhece que precisa de Jesus, a baixar um pouquinho a sua cabeça e declarar, assim como eu vou declarar. Você pode repetir as minhas palavras. Você pode declarar assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje eu aprendi que os meus pecados me condenam. Hoje eu aprendi que eu tenho um problema chamado pecado que vai me conduzir à perdição eterna, e eu não quero a perdição eterna, eu quero a vida eterna. Diga isso para o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal, como o Senhor da minha vida. Eu declaro isso para todos, para o mundo espiritual, que Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador pessoal. Eu declaro isso e peço que o Senhor me dê forças para te seguir até o dia em que o Senhor vier me buscar para a glória eterna. Declare isso para o Senhor. Declare isso para o Senhor. E diante dessa sua declaração, você de casa que está orando comigo, eu quero aqui fazer uma oração consagrando a sua vida ao Senhor Deus. Você pode me acompanhar nesta oração? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, eu quero consagrar a vida dessa pessoa que declara Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que tome essa vida, esta pessoa nos teus braços de amor, para que ela se sinta como aquela criança pequena, se sente segura nos braços fortes do Pai. Que ela possa sentir o teu amor, que ela possa sentir o teu cuidado, que ela possa sentir agora, ó Deus, sendo produzida na sua mente, na sua alma, no seu coração, no seu físico, o milagre do novo nascimento, o milagre que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e consagrar essas vidas ao Senhor, ó Deus, e consagrar as muitas outras vidas que serão alcançadas por esta igreja, por meio da instrumentalidade desse irmão que está sendo capacitado nesta noite. Ó Deus, eu quero orar por essas vidas no condomínio desse irmão, ó Deus, que já tem vidas no seu coração, que quer compartilhar a tua palavra, até hoje não sabia, mas hoje está aprendendo. Eu quero consagrar todas essas vidas, esses parentes, essa vizinhança, os amigos de trabalho que serão alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu os consagro ao Senhor. E eu quero me unir aos anjos do Senhor que nesta noite estão em festa nos céus,
porque eu creio que pessoas foram alcançadas, e a tua palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, e nós estamos felizes, porque cremos que pessoas foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Louvado seja Deus. Isso é o que você pode fazer como instrumento de Deus, para que o Senhor alcance muitas vidas ao seu redor. Se você não sabia como, você está aprendendo. E a partir da próxima semana eu quero dar alguns outros passos que você pode dar com essa pessoa que você vai evangelizar essa semana para a glória de Deus. Se você não tem ninguém, pegue o cartãozinho da Operação André, coloque o nome de 10 pessoas que você deseja, para quem você deseja levar o amor de Cristo, e comece a orar por essas pessoas todos os dias. Sabe por quê? Porque se você orar de joelhos por essas pessoas todos os dias, antes de você chegar a essas pessoas, o Espírito Santo de Deus vai chegar, e Ele vai convidar essas pessoas para a salvação, e você será apenas um instrumento de Deus para salvar essa vida. Provérbios diz que quem salva almas é sábio. A ordem suprema do Senhor da igreja para a sua igreja é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A nossa maior atenção, o nosso maior esforço, as nossas maiores energias, os nossos maiores investimentos, inclusive financeiros, devem estar no cumprimento da suprema ordem do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Todas as outras coisas são importantes, mas em grau de importância são menos importantes que a missão redentora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar pelos pedidos dessa noite, mas antes de orar, eu queria dizer para você que todo esse material que nós estamos estudando hoje, vamos estudar nas próximas semanas, estará disponível para você na secretaria da igreja. Nós podemos mandar para você de forma digital, podemos deixar impresso, mas eu quero clamar a Deus para que Ele levante um exército de pessoas que queiram invadir as trevas e salvar vidas, apresentando o amor de Deus. Se você deseja fazer parte desse exército, eu quero convocar você, em nome de Jesus, para que você seja essa pessoa no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua parentela, no seu grupo de trabalho, para que você seja um instrumento de Deus. No futuro teremos 2 tipos de igrejas, as mortas e as vivas, que são relevantes para a sociedade e para o reino de Deus. As igrejas relevantes são aquelas que anunciam o grande amor de Jesus, mas fazem isso de maneira eficiente e de maneira eficaz. Leva a palavra direta, cuida, discipula, integra a igreja e cuida dessas pessoas até que elas possam reproduzir o mesmo processo que viveram diante de Deus. Se você quiser fazer parte desse exército, lembra da história do povoado na beira do rio? Quando você se envolver com esta grandiosa tarefa, todos esses problemas que você vive vão simplesmente perder importância na sua vida. Sabe por quê? Você vai estar envolvido numa tarefa muito maior. Você vai estar salvando vidas. Você vai estar cuidando de vidas para a glória de Deus. Vamos orar? Você do templo, baixe sua cabeça, você de casa. Vamos orar a Deus. Você gostaria de fazer parte desse exército que vai invadir a zona norte de São Paulo, Redondezas, com o amor de Deus, em nome de Jesus, como instrumento do Senhor? Você gostaria? Eu quero consagrar a sua vida a Deus hoje. Eu quero consagrar a sua vida a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor está levantando um exército nesta noite. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Pessoas que queriam, mas não sabiam, mas agora estão aprendendo como evangelizar, como pregar, como anunciar. Capacite todos esses amados que me ouvem nesta noite,
que abram os seus corações ardendo, ó Deus, por missões, por evangelismo, por almas perdidas, que o Senhor os chame, os capacite durante essas próximas quartas-feiras, e que ele seja um verdadeiro soldado no seu bairro, no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Use-o como profeta, use-a como profetisa do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu consagro todo esse exército que o Senhor levanta ao Senhor, levanta para o Senhor nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, que no futuro muito próximo, esta igreja tenha 3, 4, 5 cultos no domingo, porque o Senhor hoje está levantando este exército para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Pai, nos tire da sonolência espiritual, nos ajude a focar aquilo que é realmente importante, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, ó Deus, que quando fazemos isso, as trevas se levantam, mas sabemos que somos mais que vencedores por Cristo que nos amou, porque esta não é a nossa missão, é a missão de Jesus Cristo através da igreja e através de nós. Ó Deus, eu consagro todo esse exército ao Senhor para a glória do teu santo e bendito nome, e a realidade do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país será transformada pela pregação do teu evangelho, por esse exército que o Senhor está levantando nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado porque adolescentes estão se levantando, obrigado porque casais estão se levantando, obrigado porque jovens, ó Deus, estão se levantando para fazer parte desse grande exército, para apresentar o amor do Senhor, para integrar pessoas à tua igreja, para capacitá-las, cuidar delas, a ponto de elas reproduzirem o processo que viveram. Pai, em nome de Jesus, eu quero também consagrar a vida dos enfermos ao Senhor, a vida daqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão viajando, aqueles que estão com uma enfermidade na alma e no coração. Eu quero suplicar que enquanto nós estamos orando, e principalmente enquanto estivermos trabalhando para ganharmos vidas para o Senhor vai cuidar de todas essas coisas. O Senhor está cuidando de todas essas coisas de maneira extraordinária, está cuidando de forma que nós jamais poderíamos cuidar, está fazendo por nós aquilo que nós, com todo o nosso esforço, recurso, capacidade, ó Deus, nós não conseguiríamos fazer o que o Senhor está fazendo agora, quando estamos diante do Senhor em oração e trabalhando para a expansão do teu reino sobre a terra. Louvado, exaltado seja o teu nome, pelas pessoas que o Espírito do Senhor está visitando nesta noite, pelas pessoas que o Senhor está curando, restaurando, pelos casamentos que o Senhor está tocando, pelas portas de emprego que o Senhor está abrindo, pelas pessoas que o Senhor está levantando, atraindo para a salvação eterna, e para cada uma dessas pessoas o Senhor está levantando alguém para apresentar o teu amor, para cuidar. Eu te louvo por tudo isso, ó Deus, que estamos vivendo, por muito mais que viveremos, pela graça do Senhor e pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.